Um bom crochê para você, aqui é a Pitula. Hoje na videoaula a gente vai fazer a nossa passadeira para completar aqui o nosso jogo de tapetes. E eu já vou mostrar para você essa etiqueta maravilhosa aqui da M2 Personal Laser, que tem etiquetas de ótima qualidade, tem várias cores, vários modelos e vários materiais diferentes aqui nas nossas etiquetas da M2 Personal Laser. Como tem também a sua placa, você pode pedir a M2 Personal Laser para fazer a sua placa personalizada aí para você colocar nas suas fotografias, para você fazer os seus vídeos. E a M2 Personal Laser também trabalha com acessórios para artesã, tem vários acessórios diferentes. É só você entrar lá no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês também na descrição do vídeo, e conferir todos os produtos da M2 Personal Laser. E olha só que resultado incrível aqui que você já está conferindo todos os detalhes da nossa passadeira. Essa passadeira, ela ficou com 1,20 m aqui de comprimento por 55 de largura. Fiz essa passadeira com 6 flores, mas você pode usar aí, pode fazer com mais flores, usar mais flores sem problemas, porque esse modelo é muito fácil de fazer, gente, muito fácil mesmo, e tem um resultado aqui incrível, porque fica charmoso demais esse acabamento aqui, com todas essas pontinhas, esse bico em relevo, né, esse ponto aqui de bico em relevo. Eu sou apaixonada nesse modelo aqui. Na realidade, eu fiz por conta de uma paixão nacional e também que eu recebi uma encomenda desse modelinho, e por isso eu gravei aqui para vocês. E a videoaula do tapete também já está disponível aqui. Eu preciso colar todos os meus acessórios aqui, acessórios não, os meus lacinhos. Eu ainda preciso terminar de colar os meus lacinhos aqui no meu tapete de porta. Eu ainda estou terminando de fazer aqui todo o meu jogo, e vou fazer, depois publicar para vocês todas as fotografias aqui e ilustrações de ambientes, que eu sei que vocês gostam bastante de ver depois todas as ilustrações de ambientes. E quanto de material que eu gastei para fazer aqui toda essa passadeira. Na aula do tapete, eu também deixei tudo bem certinho para vocês, qual foi a quantidade de material que eu gastei para fazer o tapete, também está disponível lá na videoaula do tapete, tudo bem certinho, todas as quantidades de materiais para vocês. E eu usei tudo material barbante número 6 aqui da Barbante Crochética, e vou deixar o contato para vocês da Barbante Crochética aqui na descrição do vídeo, porque se você quiser adquirir aí materiais direto da fábrica e ainda receber um ótimo produto no conforto da sua casa, é só entrar em contato com a Barbante Crochética para você adquirir aí os seus kits, né? Porque a Barbante Crochética tem promoção de kits todos os meses. E é só você entrar em contato com o número que eu tô deixando aqui para você na descrição do vídeo e adquirir aí um produto de ótima qualidade. Como eu acabei de falar para você, eu sou apaixonada nos produtos aqui da Barbante Crochética. E você entra em contato deixando lá o hashtag Pitula, que você chegou através do meu canal para adquirir os seus materiais. A Barbante Crochética vai te dar um super brinde, isso mesmo, é só você dizer hashtag Pitula, que você chegou através do meu canal, que você vai ter direito a um super brinde, isso mesmo. E a gente já conversou bastante aqui, tudo barbante número 6, agulha 3 ou agulha 3,5 da sua preferência, e simbora para o vídeo aula. E para a gravação da nossa passadeira, eu vou usar o total aqui de 6 flores, e a videoaula dessa flor eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo e também aqui no primeiro comentário fixado. É a mesma flor lá do nosso tapete. Esse é o quadrinho, né? O nosso square brinco de princesa. Essa florzinha aqui maravilhosa. E para hoje eu vou usar 6 flores, mas você pode
usar a quantidade aí de florzinhas que você quiser, pois esse modelo de passadeira, ele é muito fácil de fazer. E aqui eu vou usar 6, vamos lá. Eu vou dar 2 laçadas aqui no meu fio. Como esse modelo, ele é simples, aqui só tem pontos altos, não tem pontos decorativos, eu vou usar um fio mais escuro. Mas eu vou te mostrar todos os detalhes bem de perto. Aqui no meu vídeo, ele tem bastante iluminação, então você não vai ficar perdida, ou perdido também, por conta que eu estou usando um fio mais escuro. Dá pra ver aqui todos os detalhes, ok? E assim, vou dar 2 laçadas no meu fio, vou entrar em qualquer canto aqui do meu quadrinho, a gente vai entrar no espaço lá de 3 correntinhas do nosso quadrinho, e aqui nesse primeiro espaço, vou fazer o meu ponto alto falso. Olha só, vamos de novo. Quem não sabe fazer o ponto alto falso, faço 2 laçadas da minha agulha, entro aqui no meu canto e pesco uma laçada. Ficamos com 3. Pesco novamente, solto 2 e pesco novamente, solto 2. Fica o ponto alto normal aqui, perfeito. Nosso ponto alto falso, sem subir aqui as 3 correntinhas, ok? E aqui eu dou a laçada e vamos fazer mais 6 pontos. Aqui no meu canto, eu tenho que ficar com 7 pontos altos. Então, vamos lá? Coloque aqui no canto 7 pontos altos. Bem fácil e bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Coloquei 7 pontos aqui no meu canto, que a gente está fazendo um tapete oval. E aí, eu coloco 3 pontos altos aqui no próximo espaço. Vamos colocar 3 pontos altos, um bloquinho normal. 2 correntinhas, próximo intervalo, próximo espaço de 2 correntes, a gente coloca 3 pontos altos. Quadrinho aqui, a repetição do quadrinho, normal. Faço 2 correntinhas. E no próximo canto, vou colocar 7 pontos altos novamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, próximo intervalo, coloco 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos aqui também. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 aqui 3 pontos altos, porque não estamos mais aqui na nossa parte da frente, ó. A gente não está aqui mais na parte da frente, a gente já vai fazer a emenda aqui de outro quadrinho. A gente vai fazer aquela emenda infinita, que a gente não faz essa parte aqui. Depois, quando a gente terminar de fazer a emenda dos 3 aqui, que a gente vem fazendo essa parte. Então, aqui é apenas 3 pontos altos, faço uma correntinha, vamos colocar 2. 2 correntinhas, e aqui vou colocar mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E assim fazendo um leque. Faço aqui mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou pro próximo intervalo e coloco 3 pontos altos aqui. No próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo intervalo, 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas, e aqui no leque, eu vou fazer apenas a metade do leque, igual eu fiz desse lado aqui. Eu não vou fazer os 2, eu vou deixar apenas um leque. Então, faço aqui 3 pontos altos, deixo ele assim, pela metade, para a gente fazer já a emenda de outro quadrinho e trabalhando aqui todas as emendas sem arremate. Então, eu pego lá outro quadrinho, outra flor, e vou colocar avesso com avesso pra gente já fazer aqui a emenda. Então, faço uma correntinha, dou a laçada
E aí, viro o trabalho, colocando as duas flores, ó. Virei a carreira e coloco avesso com avesso. E assim, segurando lá o anterior e pegando aqui esse, eu vou colocar aqui neste canto o mesmo bloquinho de 3 pontos altos. Coloquei os 3 pontos altos, agora eu faço uma correntinha e vou prender aqui no espaço de 2 correntes, que é o primeiro intervalo lá depois do meu bloquinho que eu virei, ó. Primeiro intervalo. Virei aqui no primeiro intervalo, coloco um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço e venho para o primeiro intervalo aqui. Do lado, primeiro intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer aqui também 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha, pego o meu bloquinho novamente, que está aqui na mesma posição. O próximo intervalo de uma correntinha, eu coloco, de 2 correntinhas, eu coloco apenas o ponto baixo. Ó, e vai ficando aqui a nossa emenda desta forma. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha, vou para o próximo. E coloco aqui 3 pontos altos no próximo intervalo aqui do quadrinho que eu acabei de colocar. E vai ficando assim. Faço uma correntinha, pego aqui o meu quadrinho, ó, e vou fazer um ponto baixo no próximo intervalo lá do quadrinho anterior, um ponto baixo aqui. E vai ficando assim a nossa emenda, ó, desta forma. Agora, faço novamente aqui uma correntinha, entro no meu canto e faço 3 pontos altos aqui no meu canto. 3 pontos altos, faço uma correntinha, pego lá o meu canto aqui, do square anterior, que é lá o meio do nosso leque, aqui, e faço um ponto baixo, assim, desta forma. Fiz aqui todas as nossas emendas. Agora, eu continuo, faço uma correntinha e vou colocar mais um bloquinho aqui dentro do mesmo lugar. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. No mesmo intervalo aqui, ó. Coloco os outros 3 pontos altos, fazendo assim o meu leque novamente. E assim, faço 2 correntinhas agora, porque a gente já terminou de fazer a nossa emenda que fica aqui no meio, a gente já terminou de fazer. Agora, a gente continua a repetição, deixando lá apenas o último lado. Porque o último lado a gente vai fazer depois, então, a gente continua. 3 pontos altos, em todos os intervalos de 2 correntinhas, 3 pontos altos e 2 correntinhas aqui de intervalo. Perdão, gente, olha só, bem fácil e bem simples, apenas a carreira de bloquinho aqui. No canto desse square que fica no meio, a gente vai fazer outro canto bem aqui dentro do leque, a gente vai imitar o leque anterior, aqui, e faz 2 correntinhas, e vou fazer o leque aqui normal, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo canto anterior. 2 correntinhas, e vou fazendo a repetição aqui dos meus bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas, e vou fazendo a repetição de 3 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui no último canto, como eu já disse, a gente faz só a metade dele. Então, vou só colocar 3 pontos altos, assim, ó. Fiz o meu canto e temos aqui 3 bloquinhos. Agora que a gente coloca
o último quadrinho aqui, o nosso terceiro quadrinho. Sempre é avesso com avesso. Coloca lá, ó, como sanduíche, avesso com avesso. Aqui eu faço apenas uma correntinha para não ficar muito repuxado aqui nessa parte. E aí, eu apenas viro, segurando lá o sanduíche de avesso com avesso, ó. A flor, elas ficam os dois avessos unidos. A gente tá trabalhando pela frente, ok? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez a emenda anterior. Então, só dou a laçada, venho aqui no meu canto e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos, igual ao lado anterior. Eu entro aqui e trabalho 3 pontos altos no espaço do canto, ó, do leque. Agora, eu faço uma correntinha e vou lá no meu primeiro intervalinho aqui de correntinha, ó, nesse aqui. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui no quadrinho que eu acabei de colocar, o nosso último quadrinho, e faço 3 pontos altos aqui. Uma correntinha. Novamente, eu vou prender no espaço de correntinha, no próximo espaço de correntinha aqui do meu anterior, ó. Bem aqui. Venho e faço o ponto baixo. Uma correntinha. E vou continuando a repetição aqui da nossa carreira, somente de bloquinho de 3 pontos altos e prendendo uma correntinha e prendo aqui no espaço da correntinha do anterior, fazendo a mesma repetição que fizemos no outro. Uma correntinha, vou no canto e continuo aqui colocando 3 pontos altos no intervalo. Aí, eu faço uma correntinha e prendo no intervalo do meu canto aqui anterior. Olha só, fica assim. E aqui eu faço uma correntinha e faço aqui, ó, 3 pontos altos para completar o canto aqui. Faço 3 pontos altos, completando o canto. E assim, todas as emendas das 6 flores aqui dos meus 6 quadrinhos, ou da quantidade que você escolheu colocar na sua passadeira, é aqui dessa mesma forma, a nossa emenda infinita, que depois a gente faz toda essa parte aqui. Então, a gente só vem fazendo aqui o contorno, assim, dessa forma, e depois, por último, a gente faz aqui a outra parte, né? A gente termina de fazer o contorno quando a gente colocar aqui a nossa sexta flor, ou quando você colocar o seu último quadrinho aqui, é a sua última flor, aí que a gente vai fazer todo o contorno. Então, aqui eu vou continuar as emendas até eu chegar no sexto quadrinho, e aí eu volto com você, porque é a mesma repetição que eu acabei de ensinar aqui em toda essa parte, ok? Completei a emenda de todas as 6 flores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui na sexta flor, todo o contorno aqui, a gente vai fazer lá baseado no nosso primeiro aqui, que são 7 pontos altos nos nossos 2 cantos e os nossos bloquinhos. Então, a gente vai aqui, faz as nossas 2 correntinhas de intervalo, que a gente já estava fazendo. Vamos para o intervalo, completando a sequência aqui normal, os nossos bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos aqui no contorno do último bloquinho, mesma sequência. O que vai mudar é a repetição aqui da nossa parte oval, circular. Bem aqui no leque do canto do meu quadrinho, eu vou colocar 7 pontos altos aqui dentro. Então, eu entro lá e vamos colocar a repetição de 7 pontos dentro aqui do nosso canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Faço aqui 2 correntes e continuo a repetição
dos bloquinhos de 3 pontos altos aqui. Então, faço 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Uma sequência bem simples mesmo, apenas bloquinhos aqui, 2 correntinhas. E aqui no outro canto, também, dos dois lados, como eu disse, são 7 pontos altos aqui, sem intervalo de correntinha. Então, do outro lado, a gente também vai colocar aqui o total de 7 pontos altos. E assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total de 7 pontos altos. Faço lá 2 correntes. E agora, como eu disse, a gente vai completar aqui todo o contorno do outro lado. Que a gente fez a emenda aqui, que é uma emenda uma emenda infinita. Pra gente completar todos os squares aqui, sem ter que cortar o nosso fio. Então, aqui do outro lado, a gente vem fazendo nossa sequência exatamente igual também, ó. Faço lá os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntinhas, eu entro aqui no meu leque, ó, do canto, já tem um bloquinho. Então, a gente vai fazer mais um aqui. Os leques também, eles têm aqui, do outro lado, 2 bloquinhos, ó. Fiz 2 bloquinhos, tem o anterior da emenda e tem esse aqui que eu acabei de fazer. Então, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, no espaço entre eles, que é na mesma posição dos pontos baixos aqui anteriores. Então, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou continuando a minha sequência, fazendo do mesmo jeito. Do outro lado, 3 pontos altos também. Faço 2 correntes, perdão. Uma corrente é só aqui, porque a gente fez o nosso ponto baixo. E fica assim, com o leque também aqui do outro lado. Do mesmo jeito, 2 correntinhas, vou fazer mais um com você, pra você entender tudo bem certinho e não ficar nenhuma dúvida. A gente vem fazendo, ó, a nossa repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas de intervalo, sempre na sequência lá das 2 correntinhas anteriores. Eu coloco os 3 pontos altos, 2 correntinhas, venho aqui, que é no intervalo lá do leque anterior, onde tem o bloquinho, que é a nossa emenda aqui. Aqui dentro, coloco um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro. Daí, eu faço uma correntinha e vou prender um ponto baixo aqui na emenda, que é na mesma posição dos pontos baixos anteriores. Aqui, prendo um ponto baixo, faço uma correntinha e vou para o intervalo que está o bloquinho anterior, que é exatamente lá no leque da carreira de base verde. Eu coloco mais um bloquinho. Fiz apenas uma correntinha aqui, viu? E assim eu faço 2 correntes e assim eu vou continuar a minha repetição, fazendo toda essa parte aqui exatamente igual agora eu ensinei aqui pra você. E a gente vai continuar por todos esses aqui até chegar aqui no nosso canto, que é aquela repetição de 7 pontos altos. E eu já volto com você. Completei a repetição de emendas aqui até o final. E aqui no final, 2 correntinhas, então, vamos fechar a nossa primeira carreira aqui da nossa passadeira. Então, eu vou pegar apenas uma alça, ó, eu deixo essa alça aqui da frente do ponto alto falso que a gente fez aqui no início, pega apenas uma alcinha aqui dele, é a de trás, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu alongo um pouquinho essa laçada, vou vir aqui pra frente e vou pegar as 2 alças aqui do ponto alto falso, ó, as 2 alças. E assim, faço um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, porque o meu ponto alto, ele é muito grande, muito alto mesmo. É realmente um ponto alto.
Aí, por isso que eu coloco 2 correntinhas para dar altura aqui do meu ponto e ficar certo. Mas se você tem um ponto mais pequeno, é só colocar apenas uma correntinha, ok? E aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto. Então, aqui no início eu fiz 2 pontos altos já na nossa segunda carreira. No próximo ponto, vou colocar apenas um ponto. No próximo, vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, coloco um ponto e no próximo eu coloco 2 pontos. E assim a gente segue os nossos aumentos colocando um ponto e um aumento até o final. E aqui no último, a gente tem 2 pontos altos. E a gente fez 2 pontos juntos, um ponto alto, 2 pontos juntos, um ponto alto, 2 pontos juntos, um ponto alto e 2 pontos juntos aqui em todo o nosso canto. Agora, em cada um dos intervalos de 2 correntinhas, em todo o nosso trabalho aqui, a gente vai colocar um ponto alto. Um ponto alto em cada intervalo de correntinha é apenas um ponto e não 2. E colocar 2 pontos vai ficar embabadado. E em cada um dos pontos aqui, do ponto bloquinho, lá dos 3 pontos altos, é apenas 3 pontos altos. A gente coloca ponto sobre ponto. Espaço de correntinha, um ponto alto, pontos aqui, bloquinho, é apenas ponto sobre ponto, que vai ficar os 3 pontos altos. Intervalo de correntinha, em todos é apenas um ponto alto, não coloque 2 pontos. E agora, a gente segue fazendo aqui a repetição que a gente fez do outro lado. No primeiro ponto do canto, 2 pontos. No próximo, um ponto. E a gente segue a repetição aqui do nosso canto, colocando um ponto e um aumento em cada ponto de base. Colocando um ponto e um aumento em cada ponto de base aqui do canto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos no mesmo lugar, fazendo os aumentos aqui do nosso canto. Assim, desta forma. E lá do outro lado, a gente também vai fazer a mesma sequência no contorno lá do nosso outro lado, na outra curva. E aqui nesta parte reta, é do mesmo jeito. Um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto. E aqui, na emenda de um para o outro, é do mesmo jeito que fizemos lá no tapete. A gente vai colocar um ponto alto aqui nesse espaço, um ponto alto no intervalo aqui do ponto baixo e um ponto alto aqui no intervalo da correntinha também. Eu vou chegar aqui nessa parte para eu te mostrar tudo bem certinho. Então, aqui em toda essa parte é igual a gente fez aqui, um ponto sozinho, ponto sobre ponto, espaço da correntinha, um ponto apenas. Trabalhei tudo ponto sobre ponto e um ponto alto no intervalo da correntinha. E aqui, entre uma emenda e outra, no intervalo, vou colocar um ponto alto, que é no intervalo aqui da correntinha depois do bloquinho. No intervalo aqui do ponto baixo, também coloco um ponto alto, intervalo da correntinha, um ponto alto também, assim, dessa forma, gente. Agora, volto a fazer ponto sobre ponto. Fácil e simples assim a nossa segunda carreira. Então, os próximos aqui, as nossas próximas emendas, você faz tudo que eu acabei de ensinar agora. Um ponto alto no intervalo aqui, um ponto alto no espaço aqui do ponto baixo e um ponto alto aqui no intervalo da correntinha, ok? Então, vamos lá completar toda a nossa segunda carreira. Lá do outro lado, nos cantos, vai ser a mesma repetição que eu acabei de ensinar aqui desses dois lados. Aqui no outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição. E assim, a gente trabalhou aqui a nossa segunda carreira, que foi apenas ponto sobre ponto aqui, fazendo toda a repetição.
igual eu expliquei para você no passo anterior. Para fechar a carreira, eu vou aqui, ó, no ponto alto. A gente não vai fechar aqui na correntinha, não. A gente vai fechar no ponto alto. Então, eu pego aqui a correntinha de trás do ponto alto, ó. Temos aqui as duas correntinhas, ó. Eu pego a de trás e faço um ponto baixíssimo, fechando assim a nossa segunda carreira. Agora, eu venho aqui nas duas alcinhas do ponto, ó, pegando as duas alças, e vou fazer igual o passo anterior. Um ponto baixo, duas correntinhas, porque o meu ponto é muito grande. E no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. E assim, a gente só vai trabalhando, ó, ponto sobre ponto aqui, fazendo ponto alto sobre ponto alto, que vai dar aqui os dois pontos, que a gente tem a separação de dois pontos aqui entre os aumentos. A gente vai colocar aumento sobre aumento. E aqui no segundo ponto do aumento, a gente vai fazer igual a gente fez aqui no início. Dois pontos no mesmo lugar. Então, eu cheguei aqui no segundo ponto lá do aumento, coloco dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Nos demais pontos, só colocando ponto sobre ponto. E no decorrer das carreiras, isso daqui vai aumentar. Por exemplo, nessa carreira, a gente está apenas com 2 pontos entre os aumentos. Na próxima, a gente vai ter 3, na próxima, 4 pontos entre os aumentos e assim por diante. Apenas colocando aumento sobre aumento. E em todas as nossas 4 curvas, a gente vai ter apenas aqui os nossos 4 aumentos, porque aqui na curva a gente tem o total de 4 aumentos. Tem um aumento aqui no início, esse aumento aqui, esses dois aumentos no meio e esse aumento no final. Então, são apenas 4 aumentos aqui nas nossas curvas. E assim, a gente vai fazer a repetição aqui de mais 4 carreiras. Aqui a gente acabou de fazer uma, a gente vai fazer mais 4 para o total de 5 carreiras de pontos altos e nos demais pontos é apenas ponto alto sobre ponto alto. Tudo básico, apenas repetição de ponto sobre ponto, colocando ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento, fazendo os aumentos nos 4 cantos aqui exatamente iguais. Completei as outras 4 carreiras aqui e foi apenas ponto sobre ponto e aumento sobre aumento, fazendo aqui ponto sobre ponto alto e colocando aumento sempre no segundo ponto do aumento aqui em todas as outras 4 carreiras. E isso significa que estamos com 5 carreiras de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras aqui de pontos altos, sempre colocando aumento no segundo ponto do aumento. E aqui, entre os nossos aumentos, a gente está com 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos entre os aumentos. Aqui está o meu aumento e temos o total de 5 pontos entre os aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos entre os aumentos. Agora, aqui a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, colocando apenas ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui a emenda, pegando lá a alcinha de trás, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E aí, eu pego as duas alcinhas e já faço um ponto baixo. E daí, eu sigo colocando um ponto baixo em cada ponto aqui da nossa carreira. Vamos colocando um ponto baixo, sem fazer aumentos nesta carreira de ponto baixo. A gente não vai fazer aumentos. E assim, vamos lá. Completei toda a carreira de ponto baixo aqui até o final. Temos aqui o nosso último ponto baixo, lá no ponto alto falso aqui. Agora, eu vou entrar no primeiro que a gente fez, faço ponto baixíssimo, subo aqui 3 correntinhas, entro dentro do mesmo ponto,
Vou fazer mais 2 pontos altos para um leque aqui de 3 pontos. Faço 2 correntinhas dentro no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Pra gente fazer o nosso leque aqui de 3 pontos. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tudo no mesmo ponto baixo. Agora, eu dou uma laçada, vou pular 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto alto. Novamente, pulo 2 pontos, dou a laçada sem fazer correntinha, vou pular 2 pontos e faço aqui o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, sem correntinha, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto alto. Pulo 2 pontos sem fazer correntinha, pulo 2 pontos baixos e faço o leque novamente. E dessa forma, a gente vai fazer toda a nossa carreira. Completei a repetição aqui até o final dos meus leques, sempre pulando 2 pontos e fazendo um ponto alto e colocando aqui o nosso leque. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na minha correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque pra gente fazer mais uma carreira. E aí, entro aqui no espaço das 2 correntinhas com ponto baixíssimo, vou subir aqui 3 correntes dentro do intervalo. Vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, fazendo assim 3 pontos, contando com as 3 correntes, 2 correntinhas, faço aqui mais 3 pontos altos, faço uma. Não vamos fazer correntinha aqui, eu coloquei a correntinha, mas não vamos fazer. Eu vou dar apenas uma laçada e passo assim a agulha, abraçando aqui o nosso ponto alto para fazer um ponto alto em relevo, ó. Eu passo a agulha por debaixo e saio do outro lado. E aqui eu puxo o meu fio e faço o ponto alto normal. E assim ele fica em relevo aqui nessa parte. Sem fazer correntinha, novamente, vou aqui continuar leque sobre leque, colocando os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, no mesmo intervalo da correntinha. Eu laço novamente, passo a agulha assim atrás do ponto alto, pesco aqui o meu fio e faço o ponto alto em relevo. E dessa forma, a gente vai fazer aqui a nossa segunda e última carreira aqui usando esta cor. Completei aqui a segunda e última carreira de leques. Aqui nessa parte, a gente só tem 2 carreiras de leque aqui. E aí, é só fechar com ponto baixíssimo. E eu vou cortar o fio aqui para fazer a última carreira de acabamento aqui em ponto picô nessa parte. Mas, se você quiser, pode continuar com a mesma cor aqui sem problema. Eu vou cortar para usar aqui a cor das flores. Então, eu só faço uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio. Mas, você pode usar a mesma cor. Só caminhar com ponto baixíssimo aqui, ou já fazer um ponto baixo nesse mesmo lugar, para poder continuar aqui o acabamento. Por exemplo, a gente já está aqui nesse primeiro leque, aonde eu cortei aqui o meu fio. Eu vou iniciar essa carreira dobrando o meu fio aqui e já vou começar aqui dentro do leque mesmo, porque talvez você não cortou e aí pode se perder aqui. Faço um ponto baixo aqui, que eu só prendi o meu fio, funciona como um ponto baixo. E então, faço 3 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixo, formando assim um ponto picô. Dentro do mesmo intervalo, eu faço um ponto baixo.
vou caminhar aqui, ponto baixo em todos esses pontos altos aqui, ou seja, fiquei com 3 pontos baixos, porque temos aqui 3 pontos altos. Agora, eu vou pegar o ponto alto aqui em relevo assim também, mas dessa vez fazendo um ponto baixo. E assim eu continuo o contorno. Fazendo aqui, ponto baixo em todos os pontos. Aqui, faço um ponto baixo apenas no intervalo das duas correntes. Faço 3 correntes, vou fechar aqui o meu ponto picô, entro no intervalo, ponto baixo, novamente caminhando aqui com um ponto baixo, pego o meu ponto alto assim, em relevo, igual a gente fez o ponto alto anterior, mas dessa vez fazendo o ponto baixo. Isso aqui em toda a parte da nossa curva, né? Aqui da parte circular até o último leque que está aqui no último aumento, fazendo aqui pontos picô em todos os pontos. Mas aqui na nossa passadeira, nesta parte aqui do comprimento, a gente não vai colocar os 3 pontos baixos. A gente vai pular esse daqui e vamos deixar só 2 pontos baixos e já faz aqui o ponto em relevo, para diminuir um pouco o espaço e não ter chance de embabadar aqui toda a parte do comprimento da nossa passadeira. Então, eu vou fazer e vou te mostrar mais certinho. Completei aqui todo o contorno. E como eu disse para você, nesta parte aqui circular, né, que é do início do nosso aumento até a parte reta, aqui do outro lado, a parte reta que vem aqui no primeiro alinhamento da nossa parte reta, que aqui fica a parte circular, aqui circular, e aqui a nossa parte reta. Nesta parte reta, como eu acabei de falar no passo anterior, eu não ia fazer esse ponto baixo aqui que fica do lado do nosso ponto relevo aqui, ponto baixo em relevo. Então, aqui eu fiz apenas 2 pontos baixos e fiz o ponto picô, 2 pontos baixos, ponto relevo e ponto picô em toda a parte reta. Somente aqui na parte circular que eu coloquei 3 pontos baixos, como eu ensinei no passo anterior. Para quê? Para que essa parte aqui, como é muito comprida, né? A nossa passadeira, ela é mais comprida do que o tapete, tem chance de embabadar aqui nessa parte. Então, por isso que a gente fez esse passo aqui, do contorno de ponto baixo, pulando um ponto, retirando um ponto aqui que fica do lado do nosso ponto baixo em relevo, para que essa parte aqui fique mais reta e dê um resultado aqui perfeito, ficou mais reto mesmo. Agora, eu fechei com ponto baixíssimo, aqui eu vou cortar o fio, vou fazer aqui o corte desse fio, e a gente vai continuar o passo do tapete. Eu vou deixar aqui para você o recorte lá do passo do tapete, porque as repetições são exatamente as mesmas que fizemos lá no tapete. O que muda aqui é somente a largura, dependendo da quantidade de flores que você colocou. O que vai mudar é a quantidade aqui de motivos, a repetição de motivos, a quantidade de pontos no comprimento, né? No comprimento aqui do nosso tapete. Isso que vai mudar, o comprimento. O restante da execução dos pontos, a quantidade de pontos aqui nas correntinhas que a gente vai colocar aqui na parte de trás, pegando aqui as nossas alças na parte de trás, é exatamente a mesma, só vai mudar a quantidade aqui de argolas atrás, porque a gente tem um comprimento maior, mas é a mesma repetição do tapete que a gente já fez, é a mesma repetição do tapete, só que em um comprimento maior. E assim eu vou deixar rodando aqui para você a nossa repetição lá da parte do tapete, enquanto eu faço aqui toda a minha repetição, que é um comprimento maior, mas é a mesma repetição do nosso tapete. E assim,
Vamos lá e eu volto com você aqui na passadeira, caso tenha alguma repetição que eu tenha feito aqui diferente, igual essa aqui agora. Eu volto e mostro pra você tudo bem certinho, qual foi a outra repetição que a gente fez aqui, que foi diferente, a não ser a quantidade de motivos que temos no comprimento. Porque aí, a quantidade de motivos no comprimento sempre vai mudar, né, de acordo com a quantidade de flores que a gente coloca, a quantidade de motivos aqui no comprimento sempre vai mudar. E assim, vamos lá. Eu vou apenas dobrar, assim, o meu fio pra gente começar a fazer as alcinhas aqui e a base de trás. Ó, vamos iniciar no alinhamento do nosso aumento aqui, ó, que fica exatamente aqui, ó, no nosso primeiro aumento, nesse alinhamento aqui, do meu primeiro aumento, nesta parte que a gente vai começar. E eu vou pegar esse ponto alto aqui, que fica entre os leques, mas na parte de trás. Então, a gente vai pegar na base desse ponto alto aqui, que fica pelo avesso. Então, eu passo a minha agulha aqui, ó, e a gente dobra toda essa parte, e a gente vai pegar aqui na base do ponto alto que está no avesso, bem aqui nessa parte. Então, eu pego lá, ó, as duas alcinhas do meu ponto alto, aqui, assim, as duas alcinhas, e vou puxar aqui o meu fio e vou prender. E essa correntinha já vale como um ponto baixo. E eu vou fazer em toda a parte aqui da nossa curva, em toda essa parte, até a gente chegar aqui do outro lado, que é no final dos aumentos também, aqui no final dos nossos aumentos, que é no alinhamento, ó, desse último ponto aqui. A gente vai colocar 7 correntinhas, apenas essa parte aqui. Na nossa parte reta, a gente vai colocar 5 correntinhas. Então, vamos lá. Aqui, sem contar essa, que essa é o meu ponto baixo, eu vou fazer 7 correntinhas. 7 correntinhas, eu vou para o próximo ponto alto, sempre prendendo no ponto alto que está aqui, ó, que é o nosso primeiro ponto aqui da carreira, lá no primeiro ponto alto. Não vamos prender aqui em cima, não. É lá na carreirinha, na nossa primeira carreira. Então, faço um ponto baixo. Novamente, 7 correntinhas. Dobro, pego lá o meu ponto alto, na base do ponto alto, e faço um ponto baixo. E assim, eu continuo a repetição por toda a carreira. Aqui na nossa parte reta, que é, ó, de alinhamento com a curva, nesta parte, para essa parte, aqui em todo esse, vai ser 5 correntinhas de intervalo. Em toda essa parte. Deixa eu ver quantos que vão ficar aqui com 5 correntinhas. Vão ficar na parte reta aqui da minha passadeira, com 6 flores, deu um total de 17 argolas aqui de 5 correntes. 17 argolas de 5 correntes no comprimento da minha passadeira com 6 flores aqui. 17 argolas no comprimento aqui na nossa parte reta dos dois lados. E aqui na parte circular, deu um total de 10 argolas com 7 correntinhas. Até coloquei o marcador do início aqui da minha curva, como eu expliquei na parte anterior, é como a gente fazer o tapete. O que muda? Somente a repetição aqui do comprimento. E assim, vamos lá. Aqui, depois das minhas 5 correntinhas, que a gente finaliza com 5 correntinhas, vou entrar lá no meu ponto baixo aqui inicial e faço um ponto baixíssimo. E bem aqui, eu vou subir já 3 correntinhas mesmo. E aí, eu vou começar a fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, em todo o nosso contorno aqui, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Então, a gente entra na correntinha e faz o ponto alto. Então, isso significa que em todas as argolas aqui, a gente vai ter 7 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar aqui o total de 7 pontos altos, pegando lá a argolinha da correntinha, ó.
Bem fácil e bem simples de fazer. Em todas as argolas, apenas ponto alto em cada uma das argolinhas. E aonde está o ponto baixo, também a gente vai fazer ponto alto, ok? Ó, ponto alto no ponto baixo e um ponto em cada uma das correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aqui estamos na nossa parte circular. Então, vai ser 10 repetições com 7 pontos altos e colocando ponto sobre ponto aqui no ponto baixo, ok? E aqui na nossa parte reta são um total de 5 pontos altos, porque temos 5 correntinhas e ponto alto sob o ponto baixo, ok? Completei toda a repetição aqui da nossa carreira e tá vendo que o nosso bico, ele fica todo assim, meio que se fechando? Agora, a gente vai fazer aqui uma repetição da próxima carreira, que a gente vai prender todos esses pontos picô e deixar ele bem quietinho no lugar dele, porque ele fica todo bagunçado, assim, desengonçado, porque a gente puxou aqui por baixo pra fazer o bico duplo, né? O acabamento aqui duplo. E assim, eu vou fechar aqui com ponto alto falso. Não vamos fechar nas 3 correntinhas, não. Vou aqui no primeiro, do mesmo jeito que a gente estava fazendo lá as carreiras anteriores, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar aqui as duas alcinhas e fecho. Vou colocar as minhas 2 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Nesta segunda carreira, eu não vou colocar aumento, porque a gente vai prender aqui todas essas partes, e para não confundir você. Na próxima carreira, a gente vai começar a colocar aumentos, ok? E assim, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. Comecei, já fiz um, que é o meu ponto alto aqui falso, ele vale como um ponto alto. E assim, coloquei 3 pontos altos, aqui a gente tem 7 na repetição da argola, são 7 pontos. E aí, nesse ponto do meio, que é o meu quarto ponto, eu vou prender aqui o meu biquinho. Eu entro aqui, pegando as 2 argolinhas aqui do ponto picô, ó, as 2 argolinhas, essas, e vou entrar no lugar aqui do meu ponto alto lá, ó, na posição do meu próximo ponto alto, e faço o ponto alto normal. Já prendi aqui o meu primeiro biquinho, ele já fica todo aqui preso nesta parte. E aí, eu continuo a repetição dos pontos, colocando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no meio do meu motivo, para prender o próximo ponto. E assim, a gente vai fazendo bem certinho para ficar bem alinhado, cada um na sua posição bem certa. E aqui, já estou no meio, ó. Depois que eu prendi o meu ponto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos aqui também, ó. E aí, novamente, vou pegar as 2 alcinhas aqui do ponto picô, ó. Eu pego as 2 alças, vou entrar no próximo ponto alto e vou puxar aqui e fazer o meu ponto alto, ó. Assim, dessa forma. Já prendi o segundo. E aí, eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto, para ficar aqui no meio da próxima argola, que é no quarto ponto, ó. Temos 1, 2, 3, esse é o quarto. Mas dá o total de 7 pontos altos, contando bem certinho aqui para você. Em toda essa repetição da curva, vai dar o total de 7 pontos altos. E a gente prende o nosso acabamento. E aí, vamos colocando 7 pontos altos. Ó, depois que eu prendi. Não vou contar esse que a gente prendeu o nosso pontinho aqui, não. A gente conta os próximos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos, aqui deu 8. 8 pontos, nesse deu 8. Deixa eu ver aqui, é porque eu coloquei um ponto junto com o ponto anterior, ó, tá errado. Até bom errar aqui, porque se você fizer também, não tá certo.
tá errado. Vamos lá, refazer. Não vou fazer corte aqui nesse passo, vamos deixar porque eu coloquei o ponto alto junto com esse ponto alto aqui, não é? É cada um ponto no seu ponto de base. Vai dar um total de 7 pontos aqui, até chegarmos no alinhamento do meio da minha argola, para prender aqui o meu próximo, ó, que é o ponto do meio. Temos 7 pontos na nossa argola, 7 pontos aqui, nesse ponto do meio que eu vou prender, que é no quarto ponto, contando 3 de cada lado, sem contar esse daqui, que é o do ponto baixo, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Dá um total de 7 pontos. Eu já vou prender aqui o meu biquinho, ó. Eu passo a agulha aqui e vou lá no próximo ponto alto de base, no próximo ponto, assim, e puxo tudo aqui e vou fazer o ponto alto. E aí, a gente começa a repetição de novo. Ó, não faça errado como eu acabei de fazer aqui, ensinando pra você. É no próximo ponto, não vamos colocar ponto alto junto com esse ponto alto que eu acabei de fazer aqui, não. A gente vai no próximo espaço, ó. E vamos lá, colocando 7 pontos altos. Até prender o próximo. Enfim, a gente vai prendendo todos eles, ó. Já vai ficando bem alinhadinho, bem quietinho aqui nos lugares deles. Bem certinho. A gente vai prender todos aqui da nossa parte circular, aqui da parte oval. Depois, na parte reta, a gente vai prender na posição do nosso terceiro ponto, porque na parte aqui reta, a gente tem um total de 5 pontos altos, né? 5 pontos altos. Então, eu vou passar 2 e vou prender o biquinho aqui na posição do terceiro, ó, ou do segundo. Do terceiro. A gente vai contar 2, ó, 1, 2, e a gente vai prender aqui no do meio, sempre no do meio, porque tem os 5 pontos altos, sem contar esse aqui do ponto baixo, que temos aqui 2 do ponto baixo, ó. 1 no ponto baixo, 1 no ponto baixo. E aqui no meio, a gente tem 5. Nesse ponto aqui do meio, ó, depois de 2, aqui no terceiro, a gente vai prender o nosso bico, ok? Sem rir, deixando você rir um pouco aqui comigo também nos ensinamentos, porque a gente tem que descontrair um pouco, né? Não vou cortar essa parte, não. Mas eu vou explicar novamente depois. Mas eu creio que você entendeu tudo bem certinho, porque é muito fácil. A gente tem que seguir o alinhamento de todos esses biquinhos aqui, para eles ficarem certos, bem retinhos mesmo, sem ficar um para um lado, outro para o outro lado, ok? Bem no meio mesmo das argolas. Essa contagem aqui foi estratégica para isso também, para ficar bem certinho aqui. E assim, vim fazendo toda a repetição, apenas trabalhando ponto sobre ponto e prendendo aqui todos os nossos pontinhos picô. Na minha parte reta, eles ficaram presos aqui a cada 5 pontos. A cada 5 pontos, prendi aqui um ponto picô na parte reta. E na transição aqui, entre os nossos 7 pontos, que é a nossa repetição aqui de 7 pontos, e também a gente estava aprendendo a cada 7 pontos. Desse lado aqui, ao iniciar a repetição para os 5 pontos, também foi bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e prendi. E aí, começou a repetição aqui, que é a transição de um lado para o outro. E aí, nesse lado, ficou 1, 2, 3, 4. Porque aí não vai dar muito bem certinho, não. Aí, aqui ficou 4 pontos. Depois, comecei a repetir de 5 em 5, prendendo aqui todos os nossos pontinhos aqui. E de um lado para o outro, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí desse lado já deu 6, que é da repetição entre a parte dos 7 pontos aqui, da nossa parte oval, da nossa parte reta. Então, às vezes deu 5 pontos e às vezes deu 6 pontos. E é normal, é só a gente trabalhar ponto sobre ponto, bem certinho,
pode conferir pelo avesso, porque aqui nessa parte pode atrapalhar para enxergar, porque a gente prendeu aqui, né? Mas olhando pelo avesso, você vai descobrir se você fez 2 pontos no mesmo lugar, igual a repetição que eu mostrei para vocês na parte anterior, que eu estava colocando 2 pontos no mesmo lugar. Você vem conferindo tudo aqui bem certinho se você colocou apenas ponto sobre ponto, sem fazer aumento aqui nessa segunda carreira, apenas colocando aqui ponto sobre ponto e prendendo os pontinhos picô. Fácil e simples. Agora, a partir da nossa terceira carreira, que essa foi a segunda, né, ó, 1, 2, agora nossa terceira carreira, a gente já vai começar a colocar aumentos, e vamos seguir os aumentos anteriores, e observe que eles ficaram aqui, dá bem pra ver as posições bem certinho aqui. Mas a gente vai seguir os 4 pontos picô. Então, na posição de 4 pontos picô aqui, a gente vai colocar os nossos aumentos. E assim, vamos lá, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4. Só 4 aumentos. E assim, vamos lá. Vou entrar pegando a alcinha, desconsidere as correntinhas, pego a alcinha de trás do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, venho aqui e faço um ponto baixo pegando as 2 argolinhas. Faço 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui mais um ponto. Por quê? Nesse ponto aqui já inicia os aumentos. Então, eu trabalhei apenas 2 pontos e aqui eu já coloco 2 pontos no mesmo lugar, já iniciando um aumento. Agora, a gente vai trabalhar todos esses pontos aqui, que são os 7 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pra gente colocar o aumento aqui no 8º ponto. E assim, vamos lá, colocando apenas 4 aumentos de cada lado, do mesmo jeito que a gente estava fazendo nas nossas repetições anteriores. Lá na nossa base, a gente vai fazer do mesmo jeito, colocando apenas 4 aumentos. E aqui eu cheguei no 8º ponto, coloco o meu aumento. E sigo fazendo a repetição até a gente completar aqui os nossos 4 aumentos. Apenas colocando ponto alto sobre ponto alto. E aí, aqui na posição do meu terceiro ponto picô aqui, eu já coloco um aumento. E assim eu sigo, até a gente fazer o total de 4, ó. A gente fez 1, 2, 3 aumentos. Novamente, vou trabalhar 7 pontos. Fazendo aqui 7 pontos. E colocar o meu último aumento aqui da curva. Depois, os outros, a gente vai fazer ponto a ponto. Aqui, o meu último aumento da curva. Agora, aqui em toda a parte reta, aqui a gente não vai colocar aumento, porque estamos na parte reta, porque senão essa parte fica torta, né? E aí, a gente vai começar a fazer a contagem novamente, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, esses 3 aqui, a gente não vai fazer aumento. Aí, a gente vai trabalhar 4 aumentos novamente aqui do outro lado, igual a gente fez nessa parte, seguindo o alinhamento lá, o primeiro alinhamento de base, ok? O primeiro aumento aqui da nossa base, ok? Então, vamos lá. Completei aqui toda a minha carreira colocando os aumentos, e aqui, gente, depois do nosso início de repetição de aumentos, colocando os 4 aumentos aqui, 1, 2, 3, 4, 4 aumentos, eu deixei 2 motivos aqui sem aumentos, eu deixei apenas 2 aqui. E depois eu comecei os aumentos novamente, e aí, em cada um dos pontinhos picô aqui na posição do ponto picô, 1, 2, 3, 4 aumentos. E aí, eu comecei a trabalhar ponto sobre ponto, ó. Trabalhei apenas 4 aqui, 4 aumentos, e aí eu vim trabalhando ponto sobre ponto. Chegando
no alinhamento aqui da nossa segunda curva, ó, é nessa posição aqui, ó, do alinhamento da curva, do nosso 2 pontos juntos aqui. Então, eu comecei novamente, ó, 1, 2, 3, 4 aumentos, que é ponto sobre ponto lá no nosso motivo do ponto picô. E assim, eu deixei 2 motivos de ponto picô sem colocar aumento aqui na curva, e aí, eu fiz a repetição novamente, ó, de 1, 2, 3, 4 aumentos. E aí, fui para a parte reta novamente até chegar aqui no final. Agora, gente, eu vou fazer mais 2 carreiras e assim a gente vai ficar com um total de 5. Aqui a gente fez, ó, 3 carreiras. Fizemos 3 carreiras. Aqui eu vou fazer a repetição de mais 2, exatamente igual a gente já estava fazendo as outras repetições. Vamos colocar apenas aumento sobre aumento e ponto alto sobre ponto alto, para um total de 5 carreiras. Não esquecendo de fazer aqui o ponto alto que fica lá sob o nosso ponto alto falso, lá da correntinha, ok? Não se esqueça desse ponto, porque já vamos precisar dele também em todas as nossas contagens aqui. E assim eu vou fazer as minhas 5 carreiras e já volto com você. Completei as minhas 5 carreiras. Aqui, vamos conferir bem certinho, ó. 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 carreiras. Agora, eu vou fazer como aqui na parte anterior. Vou fazer uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. E depois, a gente vai fazer o bico novamente, que é a mesma repetição desse bico aqui anterior. É o mesmo jeito que eu ensinei pra você no passo lá anterior, a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá, para a repetição, vou fazer uma carreira completa de ponto baixo aqui. Então, essa parte eu não preciso explicar novamente. Uma carreira completa de ponto baixo, a gente vai repetir a mesma repetição que fizemos aqui na nossa parte dos leques, do mesmo jeito. E aqui também o nosso acabamento. Eu só não vou colocar ponto picô aqui na última carreira. Eu vou fazer tudo no normal aqui, mas eu vou te mostrar tudo bem certinho, ok? Só para as apressadinhas que quiser adiantar aqui o conteúdo, é do mesmo jeito as partes anteriores, só não vou colocar essa carreira aqui de contorno em ponto baixo. E depois de completar toda a carreira de ponto baixo aqui, é só entrar lá no nosso primeiro ponto. Vamos fazer do mesmo jeito lá das carreiras anteriores, pega apenas uma alcinha, faça um ponto baixíssimo. Agora, eu pego as duas e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e aqui no mesmo lugar vou trabalhar mais 2 pontos. Trabalhando aqui, mais 2 pontos. Agora, ficamos com 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e no mesmo lugar trabalho mais 3 pontos. No mesmo ponto baixo de base, o ponto inicial, trabalho aqui mais 3 pontos altos. E assim já ficamos com o nosso leque. Sem fazer correntinha, eu pulo apenas 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto alto. Sem fazer correntinha, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço aqui o meu leque de 3 pontos. Enfim, a mesma repetição lá dos nossos passos aqui anteriores. Vamos completar a carreira. Olha, gente, como é uma sequência muito simples aqui da nossa última carreira do bico de acabamento, se não fechar para você exatamente certinho a sequência aqui dos leques, é só você adaptar, pular 2, ou pular 3, ou pular só 1, até você conseguir fechar aqui a sua carreira. A quantidade de leques é irrelevante, porque o bico vai dar certo, enfim. E se você adaptar aqui no final para fechar a sua carreira certinha, entre um ponto alto e o seu leque, não vai ter problema, você pode adaptar certinho. Então, vou fechar com ponto baixíssimo. A gente vai caminhar com ponto baixíssimo aqui até o meio do leque. A gente caminha até o meio do leque aqui. Aqui vão subir 3 correntes e vamos fazer a nossa carreira agora
já colocando aqui o ponto picô. Então, a gente já vai fazendo e deixando o ponto picô aqui no meio. Então, subi 3 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos aqui no meio, vou fazer, ó, 3 correntinhas e já fecho com um ponto picô, deixando já a nossa última carreira com acabamento, porque como eu disse aqui nessa última carreira, eu não vou fazer o contorno de ponto baixo, mas se você quiser, você pode colocar aqui o contorno do ponto baixo. E assim fiz o meu leque com o ponto picô no meio, dou a laçada aqui e pego abraçando lá o ponto alto entre os leques em relevo e continuo a repetição até o final. E essa é a nossa última carreira, ok? Então, a gente faz aqui os 3 pontos altos, já faço as 3 correntinhas e já deixo aqui o acabamento pronto com ponto picô, ok? E assim a gente vai até o final, e eu já te mostro. Completei todo o bico de acabamento até o final, aqui fiz o ponto baixíssimo, é só a gente fazer o nosso arremate. A parte do passa-fita na passadeira, eu fiz exatamente a gente fez aqui no tapete. Por isso que eu estou mostrando o mesmo passo a passo, porque a execução aqui do passa-fita na passadeira é exatamente igual. Só vai mudar aqui o tamanho, como eu falei nos outros passo a passo. Só muda o tamanho, mas é a mesma forma. E o outro acabamento aqui, gente, que é aquele de passar fita aqui na carreira de base lá do nosso bico. Então, eu venho fazendo aqui o cordão de correntinha, não vou cortar, vou deixar aqui a minha agulha na parte da confecção das correntinhas. Vou pegar aqui a nossa parte inicial, onde temos um pedacinho, vou colocar na minha agulha de tapeceiro aqui, ó, e vou amarrar grosseiramente aqui, só para facilitar eu colocar aqui o meu fio, aqui entre os pontos. Então, eu só coloco aqui grosseiramente mesmo, só para prender aqui um pouquinho. E a gente vem passando, eu gosto de deixar assim, bem no lado, bem no cantinho mesmo. E a gente vem pegando nessa última carreira aqui, que é a carreira de base mesmo dos nossos leques, esta carreira. Então, aqui, nesta posição do canto, eu vou passando assim de 2 em 2. Então, eu, ó, passo por cima de 2. E a gente vem como se fosse costurando mesmo, ó. E fica bem mais fácil quando coloca a agulha. E você vem passando, bem fácil, bem simples, de 2 em 2, ó. E aí, quando faltar fio aqui, é só a gente fazer mais correntinha, ó. Por exemplo, já coloquei aqui bastante, fui puxando, e aí começou a faltar fio. Aí, eu faço mais aqui, só ir fazendo mais correntinhas. Enfim, e eu vou passar aqui até o final, desta forma. Ó, bem fácil, bem simples, de 2 em 2. Aqui no final, se faltar 3 ou se faltar 5, enfim, a gente só faz o nosso laço. E aqui, na nossa parte do bico final, aqui também nós temos, e é do mesmo jeito aqui que eu vou fazer, ok? E o resultado da nossa passadeira é esse aqui. Temos um caimento perfeito, como eu acabei de falar aqui no passo anterior. É só colocar aqui a nossa fita do mesmo jeito que a gente faz essa parte, do mesmo jeito que a gente fez no tapete. Colocamos aqui a nossa fita. Aqui o meu lacinho, depois eu vou colar ele também no lugar bem certinho. Eu não gosto de colocar o laço muito grande, inclusive esse aqui eu vou até cortar ele mais um pouco para ele ficar do tamanho do outro aqui, enfim, um lacinho mais pequeno, que esse ficou muito grande, depois eu vou dar uma ajustada aqui e colar ele em tamanho menor. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Você já sabe que a gente tem o tapete. Caso você ainda não tenha feito o seu tapete de porta, a videoaula do tapete está disponível. Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo também.
e Deus abençoe todas as suas vendas. Eu espero você na próxima videoaula. E deixa aqui para mim nos comentários como foi para você aqui fazer essa aula maravilhosa. Se você teve algum nível de dificuldade, se você não conseguiu aí fazer o seu tapete, deixa aqui para mim nos comentários, porque de acordo com os comentários de vocês, a gente vai melhorando aqui as nossas videoaulas. E eu vou aqui fazer o meu outro tapete para completar o meu jogo. E depois eu quero publicar para vocês em todas as outras redes sociais o jogo completo, as fotografias, enfim, as ilustrações, na verdade, ilustrações de ambientes, que eu sei que vocês gostam bastante de ver as minhas ilustrações de ambientes dos modelos. E tchau, obrigada!